eu quero mostrar para vocês essas estruturazinhas alongadas nas pálpebras. Na verdade, elas ficam por dentro da pálpebra, né? E aqui, o que a gente vê são só os orifícios, que na verdade a gente geralmente não costuma ver, tá? Geralmente a gente vê pelo microscópio só. Então, a gente tem essas estruturazinhas tanto na pálpebra superior, na pálpebra de cima, quanto na pálpebra de baixo. E o que são essas coisinhas aqui, né? São as glândulas de meibômios, e elas existem no nosso olho para justamente produzir gordura, e é essa gordura que vai cobrir, vai fazer parte da sua lágrima e que vai permitir que a gente mantenha o olho aberto por alguns segundos. Então, essa camada de gordura produzida pelas glândulas de meibômios, elas conseguem manter essa parte de água e de muco da nossa lágrima por mais tempo sem evaporar. Então, por isso que a gente consegue ficar alguns segundos com o olho aberto. Então, vejam o quanto essas glândulas, elas são importantes no funcionamento do nosso olho. E quando uma bactéria consegue entrar dentro desses tubinhos, né, dessas glândulas, ela pode provocar um processo de infecção, ou seja, você vai ter ali a proliferação, essas bactérias elas vão aumentar de quantidade e elas vão provocar um processo de infecção. Geralmente, junto da infecção, vem também um processo de inflamação, que é justamente quando o próprio organismo está ali respondendo àquele ataque. E o que acontece? Clinicamente, quando você olha ou quando você recebe o paciente, você vê que aquela pessoa ela está incomodada, ou seja, ela está sentindo dor e ela está sentindo desconforto, geralmente quando pisca, incomoda. A minha recomendação, quando está um pouquinho vermelho e um pouquinho dolorido, é que você faça compressa de água morna. Então, você pode aquecer um pouquinho de água. Essa água tem que ser a uma temperatura que você consiga aguentar. Geralmente, eu peço que encoste nessa parte do braço, que a pele é mais fininha. Então, você aquece a água, coloca num algodão, daquele de disquinho, ou você põe numa gaze, tira o excesso do líquido e encosta nessa parte do seu braço. Se você sentir que está suportável aquele calor, então você vai fechar o olho e vai colocar aquela compressa por cima daquela área que está mais sensível. Eu sempre recomendo que fique mais ou menos uns 5 minutos. E ao longo desses minutos, se você perceber que aquele calor ele já não está tão bom, então você vai lá, molha a compressa novamente e aplica novamente. Essa é a medida mais simples, mais fácil e muitas vezes ela é o suficiente. Mas se não for o caso, se esse inchaço continuar aumentando, essa dor piorar e você começar a perceber uma bolinha de pus, seja na pálpebra, na área de fora, você olha e vê a bolinha como tem nessa foto aqui, ou seja, quando você puxa a pálpebra, você vê que tem uma bolinha na parte de dentro, como nessa foto aqui de cima. Qual é a diferença dessas duas alterações? É que essa aqui de baixo é um ordéulo externo e a de cima a gente chama de ordéulo interno. Geralmente os ordéulos internos, eles costumam ser bem mais doloridos, tá? Do que o ordéulo externo. O que muda também é a questão do tratamento. Geralmente, eu particularmente, eu prefiro tratar o ordéulo externo com pomadas oftalmológicas, né, à base de antibiótico e anti-inflamatório, e os ordéulos internos
anos, eu costumo usar mais o colírio, né? Também com antibiótico e anti-inflamatório. E por que eu faço isso? Porque a pomada, ela costuma embaçar muito a visão. Então, quando você põe a pomada para dentro do olho, geralmente embaça muito, os pacientes ficam muito incomodados. Então, junto do colírio ou da pomada, a gente vai associar também a compressa. Geralmente eu peço que faça a compressa um pouquinho antes da aplicação da medicação. A gente sempre reforça que é muito importante que você não aperte, não tente espremer, não fure esse tipo de bolinha de secreção, porque geralmente a drenagem, ou seja, quando essa secreção sai, geralmente ela ocorre de forma espontânea, ou seja, de forma natural. Então é inclusive muito perigoso ficar tentando espremer esse tipo de alteração, para que essa inflamação e essa infecção ela não se aprofunde nas estruturas mais internas do olho, e aí você não venha ter, por exemplo, uma celulite orbitária ou pré-septal, e aí realmente precisa ser internado para tomar medicação na veia. E por que isso acontece? Isso acontece geralmente naquelas pessoas que já têm uma tendência a ter uma pele um pouquinho mais oleosa, então já tem alguma alteração na própria produção de gordura, então tem essas glândulas às vezes entupidas, às vezes com bastante secreção interna. Isso varia, tá, ao longo da vida e do tempo, tem a ver com questões hormonais, tem a ver com clima, tem a ver com estresse. Então o funcionamento dessas glândulas ele é influenciado por essas coisas que eu acabei de falar. Se você tem o hábito de coçar o olho, esfregar o olho, passar a mão nesse olho, então você corre o risco de levar para dentro de uma dessas glândulas, ou às vezes mais de uma bactéria, e aí a bactéria vai causar um processo infeccioso e inflamatório. E como a gente pode prevenir, né? Vamos falar da prevenção. Primeira coisa, não colocar a mão nos olhos. Isso aí é básico para prevenir um monte de infecções oculares, sendo uma delas o aparecimento do terçol ou do ordelo. Então, não coloque as mãos sujas nos olhos. Lavar e tirar o excesso de oleosidade dessa região, assim como restos de maquiagem, sempre com um shampoozinho neutro infantil. Eu gosto muito desse produto aqui, mas a gente recomenda bastante também o uso do shampoo Johnson's neutro, principalmente à noite, né? Quando você faz a higiene, a limpeza do rosto. Usar compressas de água morna de vez em quando, se você perceber que está com as pálpebras mais avermelhadas, ou então se sua pele estiver muito oleosa. Então, às vezes, usar a compressa morna de vez em quando, uns 5 minutinhos, como eu já havia falado, também pode prevenir o aparecimento desses processos. Eu espero ter ajudado. É uma alteração relativamente comum. O uso precoce da compressa morna é sempre muito importante, justamente porque você pode evitar que aquele processo que começa pequenininho se torne uma coisa mais grave. Então eu espero ter ajudado. Se você conhece alguém que gostaria de receber essa informação e aprender um pouquinho mais sobre o que acontece com os olhos, aperta aqui no aviãozinho e e compartilha essa mensagem. Também não esquece de falar aqui se vocês gostaram, apertar o coraçãozinho para saber se vocês curtiram. Se quiserem deixar nos comentários sugestões de temas que a gente possa falar, ou se quiserem me mandar dúvidas, eu fico inteiramente à disposição aqui para vocês. Só lembrando, se o processo se tiver necessidade do uso de antibióticos, vocês vão precisar passar com o médico oftalmologista para que ele possa fazer essa prescrição. Nada de automedicação. O que eu estou pregando aqui é que vocês aprendam como as coisas acontecem e saibam mais ou menos como é feito o direcionamento. Um beijo e a gente se vê de novo.